Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, vem nos falar sobre o compromisso do homem com Deus. Deus havia entregue, naquele tempo, a Salomão os seus compromissos, nos quais deveria cumprir para que pudesse ter um governo dentro daquilo que Deus o convidava a viver. Naquela época, era necessário fazer holocaustos, levar a Arca da Aliança, manter um respeito com Deus e uma comunhão dentro daquilo que eram convidados a viver. E assim eles o faziam com todo respeito. Procuravam ser sempre dignos daquilo que Deus havia os convidado a viver. Nós vivemos tempos diferentes com as mudanças que ocorreram com a vinda de Jesus Cristo. E somos da mesma forma, convidados a respeitar e a amar a Deus sobre todas as coisas dentro dos seus mandamentos, a viver aquilo que Deus nos convida a viver através da palavra de seu Filho Jesus. Por isso, ouça o que Deus tem para te convidar a viver através de Jesus Cristo e obedeça assim como Salomão e seus fiéis homens e escudeiros faziam naquela época. Devemos ser seguidores de Deus e respeitadores daquilo que Ele nos convida a viver. Vamos ouvir a primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Salomão convocou para junto de si, em Jerusalém, todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a Arca da Aliança do Senhor. Todo o Israel reuniu-se em torno de Salomão no mês de Etanim, ou seja, no 7º mês, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca e carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam. Que os carregava eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida em torno dele, imolavam diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade que não se podia contar nem calcular. E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali tinha deposto no monte Horobe, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para tua morada, um templo onde vivas para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O nosso salmo responsorial vem nos falar da presença do nosso coração nos locais aonde nós estamos. Quando nós estamos em locais onde há as coisas de Deus, nós estaremos em Deus. E quando nós estamos em local onde não estão as coisas de Deus, estaremos vivendo o pecado. Por isso, nós somos convidados pelo salmo responsorial de hoje a irmos aonde o Senhor estiver, aonde a palavra de Deus for, aonde houver amor e houver coisas que levem ao respeito de tudo aquilo que Deus nos convida a viver. Que possamos estar aonde a prática dos 10 mandamentos, a prática dos mandamentos que Jesus nos trouxe, dos ensinamentos, das parábolas e de tudo aquilo que é parte de Deus. Que possamos estar nesse lugar, que
que possamos viver somente as coisas de Deus e que possamos nos afastar de todos os pecados. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata e nos campos de Lar. A encontrarmos. Encontremos no lugar em que ele habita. Ante o escabelo de seus pés o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi vós, com vossa arca poderosa, que se vistam de alegria os vossos santos e os vossos sacerdotes de justiça. Por causa de Davi, o vosso servo, não afasteis do vosso ungido a vossa face. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. O nosso evangelho de hoje vem nos mostrar o quanto a nossa sociedade está cada vez mais doente e precisando de Deus. Jesus era perseguido por multidões de pessoas. Ele praticamente não tinha paz nenhuma. Onde quer que ele fosse, haviam pessoas querendo tocá-lo, querendo a cura, querendo ouvir a sua palavra. Hoje não é diferente disso. Vivemos numa sociedade que precisa de Deus, que vive buscando a Deus, mas ainda não consegue trilhar corretamente os caminhos de Deus. Pessoas que vivem doenças como a depressão, doenças como o pecado do dia a dia, sendo as fofocas, o desejo mal do seu irmão, a ganância, entre tantas outras doenças. E tocando o seu coração, Jesus irá transformar essas pessoas em pessoas que desejarão viver os mandamentos de Deus, a viver o amor, a saber respeitar o próximo. É isso que somos convidados a viver no nosso evangelho de hoje. Jesus arrastou multidões, e a razão pela qual ele arrastava multidões é porque ele levava o amor. E nós devemos fazer o mesmo, levar o amor, levar tudo aquilo que nós somos convidados por Deus a viver, que é as práticas das coisas do bem, e assim poder ter próximo de nós o maior número de pessoas possível, para assim alcançarmos todos juntos o reino dos céus. Vamos ouvir o nosso evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genesare e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quanto o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.